tudo que tem que ser imediato, desconfia, porque isso realmente é golpe. Olá, eu sou a Mayara Decotê e esse é o nosso R7 Fala Comigo. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, os golpes virtuais. Vamos abordar quais são os golpes mais comuns, os aplicativos mais perigosos e como se proteger dessas ameaças. E para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo o Tiago Flanco, que é consultor em segurança digital. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto importante. Importante pra caramba, porque a gente está vendo aí que cada vez mais esses golpes virtuais têm acontecido. Tem muita gente que ainda está se familiarizando com essa nova realidade, buscando informação para tentar se proteger de alguma forma desses tipos de golpe. Então é muito importante aqui a gente falar tanto sobre nós, pessoas comuns, que a gente usa a internet, consome esses conteúdos e pode está sendo exposto a esse tipo de coisa, como empresas também, porque segurança digital serve tanto para CPF quanto para CNPJ, Sim. né, Tiago? E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para a gente. Você é consultor em segurança digital. Como é que você entrou nesse mundo? Você tem clientes, pessoas físicas, empresas? Como trabalhar com segurança digital hoje em dia? Então, Mayara, de novo, muito obrigado por estar aqui. Eu comecei, na verdade, tenho mais de 20 anos de comunicação, né? Então, informação, comunicação, já trabalho desde sempre. Como eu parei na segurança digital? Eu tenho hoje formação também em jornalismo, tenho formação em marketing e estou acabando de me formar em direito, só que a gente já vem analisando que o mercado tende a ir sempre para o direito digital. Hoje a segurança digital ela é muito importante, está no nosso dia a dia. A cada momento uma pessoa vem sofrendo, enquanto a gente está conversando aqui, uma pessoa está sofrendo uma tentativa de golpe na internet. Infelizmente, né? E a cibersegurança veio nesse sentido. Eu sempre fui envolvido com informação, com marketing, com informática e venho pesquisando, faço muita pesquisa de mercado e é um assunto que eu me interesso muito, sempre gostei. Hoje eu tenho uma rede, eu tenho quase 2 milhões de seguidores juntando o TikTok e o Instagram. Não venho oriundo de tudo isso, né? Da comunicação, desse tempo todo. Não são todos que estão ali atrás de informação sobre golpe. Porém, dentro disso, a gente já vem. Eu estou fazendo pós-graduação hoje sobre esse tema. Tenho MBA em marketing digital. Então, é um tema que sempre esteve presente na minha vida, que eu amo, que eu gosto de falar, gosto de conversar. Falo muito, inclusive, então, se quiser me cortar, fica à vontade. Falamos. Jornalista fala pra caramba, temos 2 aqui, né? Sim, aí pronto. Então, é um tema que eu sou apaixonado e hoje eu me dedico, assim, a trazer treinamento para algumas empresas que precisam de treinamento de pessoal, a trazer para a pessoa física, pessoa comum, saber como ela pode realmente se defender de golpe. Claro que até para a gente que trabalha com isso, a gente se surpreende a cada dia. Cada momento tem um golpe novo na praça. A criatividade está grande por aí, né? E a gente, nossa, esse golpe aqui, calma aí, tem que procurar saber e procurar informar. Então, imagina para a pessoa comum que está ali se preocupando no seu dia a dia com o trabalho, conta para pagar, correria e tudo mais. E o golpe vem nessa correria. Então vamos falar sobre isso. Vulnerabilidade. Eu queria que você falasse para a gente, por exemplo, hoje, né, de acordo com essas pesquisas de mercado que você faz, quais são os golpes mais comuns virtuais que você tem visto acontecendo por aí? Aplicativos, hoje em dia, que podem ser mais perigosos, que levam a pessoa a cair nesse tipo de golpe. O que está aí bombando nesse mercado de golpes virtuais agora? Então, hoje o golpe, ele trabalha em cima de engenharia social. O que significa? Ele trabalha muito fazendo com que a pessoa tenha, ainda que ela tenha uma autenticação de 2 fatores, ainda que ela seja uma pessoa preocupada, né, em se prevenir contra golpes, ela está sempre suscetível ali, através de engenharia social, que é tipo um publish da vida, que é enviar um e-mail se passando por uma empresa, né? O WhatsApp é o aplicativo hoje campeão de golpes, não pelo aplicativo em si,
mas pela facilidade que a pessoa tem de entrar em comunicação com você. Quem não olha o WhatsApp hoje em dia? Então, as pessoas são atraídas pela curiosidade, as pessoas são atraídas pela inocência, por não saber, por simples fato de você clicar num link sem saber, por promoções na internet que são promoções boas demais para ser verdade, e aí a pessoa acaba tendo a inocência ali. Então, são vários tipos de golpes que acontecem hoje, e o principal é realmente ali através do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais. O WhatsApp, então, a gente tem visto com um pouco mais de frequência, por exemplo, aquela velha tática de você entrar em contato com alguém fingindo ser um familiar. Geralmente é um filho tentando entrar em contato com o pai ou mãe, com um avô ou avó. Olha, anota meu número novo aí e daqui a pouco pede um Pix. Isso tem acontecido com muita frequência. Algumas pessoas já estão familiarizadas, então entendem e não caem no golpe, mas às vezes alguém mais idoso, com menos acesso à rede social, acaba caindo nisso. E por que é tão fácil um golpista, um hacker, sei lá, conseguir ter acesso a esse tipo de coisa? Por exemplo, a gente sabe que os aplicativos hoje em dia, diante desse cenário, têm colocado um pouco mais de segurança, como autenticação em 2 etapas, né? Você tem que entrar no e-mail para poder validar aquele acesso, mas ainda assim esses golpistas têm conseguido entrar no WhatsApp, clonar números e fazer esse tipo de abordagem. Por que é tão fácil fazer isso hoje? Por que é tão comum? Eu costumo dizer que a maior segurança que você tem é a tua crítica, teu senso crítico. Então, seja até um pouco mais chato do que o de costume, porque não adianta. Você pode ter uma verificação em 2 etapas, a empresa, o WhatsApp, o aplicativo, ou o banco, ou o que for, pode botar ali a segurança que for. Mas se a pessoa ela não tiver acostumada a ter um senso crítico de, olha, isso daqui, calma aí, eu estou desconfiado dessa ação, ela sempre vai cair. Porque a engenharia social hoje, ela não invade o programa, o cara ele não hackeia ali o WhatsApp da pessoa invadindo. Ele usa a inocência ou a sensação ali de, como é que se fala, de rapidez que a pessoa tem em algum serviço para poder enganar ela e ela mesmo passar as informações. Então, ela passando, por exemplo, esse golpe do WhatsApp, que geralmente a pessoa pede dinheiro para familiar e tudo mais. O primeiro pessoa que levou o golpe é a pessoa que teve o WhatsApp clonado. Então, o golpista ele liga para a pessoa ou manda uma mensagem para ela clicar em alguma coisa. E geralmente, antigamente, vamos botar muito tempo atrás, a pessoa ligava. Eu mesmo já quase caí num golpe desse. Por quê? Você está ali disperso, você está distraído com tanta coisa que você está fazendo na tua vida. Aí eu botei um anúncio num site de venda, e aí esse anúncio, a pessoa pegou ali aquela informação e ligou, olha, eu só faço parte também de uma empresa que pode te ajudar a fazer isso, isso, isso. É de graça e tal. Se você me passar o código que vai para o seu telefone, a gente já conclui o anúncio, ou seja, coisa profissional. Então você naquela correria, distraído, imagina você em casa, né? Imagina você em casa, você fazendo teus afazeres de casa e tal, do nada ligou, tá bom, qual o código? Chegou, toma, aí vai. Então, você precisa ter atenção sobre tudo que é ligado para você, seja de cobrança, seja... A pessoa ligou, eu tenho aqui, é o fulano de tal, você pode me confirmar os seus dados? Não. Se você está me ligando, você está me cobrando, você tem meus dados. Então, claro, me confirma você. Então, sempre tem esses casos. Então, a primeira pessoa que levou o golpe foi essa. A pessoa, o golpista invadiu o WhatsApp dela? Não. Ele usou de engenharia social. Ou seja, de um momento ali de displicência, um momento que ela estava desatenta, ela passou o código e ali foi hackeado. Hoje é muito comum mandar link, né? A pessoa mandou um link ali por curiosidade, olha, você está me devendo, manda uma mensagem, olha, está devendo isso. Hoje tem um boleto, tem um golpe do boleto falso que a pessoa paga achando que está pagando para a empresa, mas está mandando dinheiro para a conta do golpista. Mas existe um outro golpe que é um boleto que não é para você pagar, é simplesmente para você abrir. Basta acessar aquele link que você já tem ali os dados levados. Já tem acesso ao celular.
Imagina um controle remoto, né? Imagina que você pudesse mexer nessa televisão remotamente, à distância. Então, a pessoa ela recebeu ali e uma mensagem com um boleto. Ela fala, pô, mas eu não estou devendo essa empresa, calma aí, deixa eu ver o que que é. Esse deixa eu ver o que que é já é o suficiente para ela poder entrar, o golpista entrar no telefone e ele poder ter acesso até, inclusive, a senha de banco. Tudo. Então, a importância de você não clicar em qualquer coisa, e aí... Vamos reforçar isso, Thiago? Olhar para a câmera, vou falar para vocês. Não entrem em links desconhecidos. Não entrem. Não é para entrar, né, Thiago? Eu vou mais longe. Além de você não entrar em link desconhecido, tem muita gente que tem uma mania, agora o pessoal vai ficar doido com o que eu vou falar. Tem muita gente que tem mania de pegar o seu celular. Ah, eu tenho um filho pequeno, 2, 3 anos, 4 anos. Para ele parar aqui de ficar me perturbando, eu vou pegar o meu telefone e vou colocar na mão dele. Para ele ver vídeo, para ele ver desenho. Eita. A criança, ela clica em tudo que aparece para ela. Então, hoje, o golpista ele não engana só idoso, ele engana qualquer um que está ali à disposição. Seja idoso, seja eu, seja você, qualquer um. Então, tem a oportunidade, ele vai enganar. E a criança, ela está ali, achou um negócio colorido, bonitinho, ela vai clicar. Então, se for colocar para ver vídeo na internet e tal, de preferência, eu sei que nem todo mundo tem essa condição, mas de preferência, dê um aparelho que não seja um aparelho que você acessa a banco. Não seja o aparelho que você acessa a dados que são dados pessoais seu. Dê um aparelho ali que seja, que a gente chama de um aparelho virgem. Ele não tem aplicativo de banco, não tem acesso a e-mail, não tem nada. Que seja só um e-mail ali suficiente para poder a pessoa acessar o YouTube e fazer aquilo dali. Então, às seria o vezes vem suficiente. de onde a gente menos imagina, né, Thiago? Verdade. Então, ainda nessa pegada, em relação às redes sociais, por exemplo, né? Muitos desses golpes acontecem pela rede social. Quem não tem hoje em dia, né, uma página da internet para poder divulgar a sua vida, falar com amigos, isso é válido, é saudável, mas ali também vira um campo de atuação para esses golpistas. Então, eu queria que você deixasse para a gente aí como eu consigo identificar numa rede social alguma movimentação suspeita, algum contato suspeito, ou o envio de alguma mensagem de alguém querendo falar comigo e que pode ser uma tentativa de golpe? Tem como prever algo desse tipo e se prevenir? Algo mais seguro que eu possa fazer na minha rede social para que eu possa evitar esse tipo de abordagem? O básico do básico mesmo é você proteger a tua rede social. Existem hoje aplicativos que são aplicativos de autenticação para quem tem aí o seu aparelho Android. São vários aplicativos de autenticação, inclusive do Google, né? E para quem tem iOS, que é o iPhone, você tem a opção também de alguns aplicativos de autenticação, mas são pagos, né? O mal do iPhone é esse, a maioria das coisas é pago, mas você que não quer pagar, você tem como a própria proteção da plataforma, que é a autenticação de 2 fatores, a mensagem por SMS, a mensagem pelo WhatsApp e tudo mais. Mas, como eu disse antes, a maior parte das coisas hoje é você ter um senso crítico. Analisa, sempre. Chegou uma mensagem com um link, a própria plataforma ela não deixa você ver essa mensagem de imediato. Então, você não conhece a pessoa, nunca viu na vida, não clica no link. Conversa com a pessoa, por exemplo, alguém que tem uma rede grande, você pode até falar com a pessoa, isso não vai fazer que a pessoa invada a sua rede. Você pode falar, mas explica, olha, eu não clico em link que eu não conheço, não faço. Hoje é muito comum uma pessoa se aproveitar da solidariedade de outra. Por exemplo, ela manda mensagem para você e fala, poxa, eu perdi acesso à minha conta, eu queria que você fosse um dos meus contatos de recuperação de conta. E aí você querendo ajudar aquela pessoa, você vai tentar ajudar ela a recuperar dela e acaba perdendo a sua. Você dá seus acessos a essa pessoa, né? O que é muito perigoso. Positivo, porque ela fala, foi um código para o teu e-mail, me manda um e-mail que você usa, e o mesmo que você usa na tua rede social, e vai um código para o seu e-mail. O código é exatamente a tentativa dela de entrar. E aí você, naquela vontade de ajudar, né, você acaba caindo num golpe. Hoje, para falar a verdade, tem tanto golpe
Sabe aquele negócio, eu fico brincando que o trabalho hoje de quem mexe com golpe virtual, né, quem fala da prevenção de golpe virtual, é igual o trabalho do nutricionista. Ele vai falar para você, olha, você tem que fazer isso que é bem bom para a tua saúde, você vai comer isso e tudo mais. Se você for olhar pelo lado negativo, você nem sai de casa. Você nem acessa mais o teu telefone. Então não é para se desesperar, porque existe em si uma segurança enorme em tudo que você faz. Porém, existe o seguinte, você não pode se deixar ser enganado. Tudo que é muito urgente, não tem que ser agora. Não pode ser amanhã, não pode ser depois. Tudo que tenta mexer com o teu emocional, que é as mensagens do WhatsApp, é filho, é mãe e tal. Tudo que tem que ser imediato, desconfia, porque isso realmente é golpe. E ainda falando sobre isso, a gente pode sair da rede social e ir para outra área na internet, que também é um campo aí de criatividade e atividade para esses golpistas, que são as compras virtuais. Hoje em dia, e a gente também já sabe que desde a época da pandemia para cá, esse mercado virtual, ele cresceu exponencialmente no Brasil e no mundo. Então, hoje tem muita gente que prefere fazer compras pelo meio virtual do que as compras físicas nas lojas. E aí também virou uma arma que esses golpistas se aproveitam para poder, enfim, dar o golpe nas pessoas, né? Então, eu queria que você falasse para a gente sobre quais cuidados a gente pode tomar na hora de fazer uma compra virtual, algo que pode chamar a nossa atenção para que a gente possa perceber se é um site confiável, se não é. Às vezes, como você já citou aqui, é uma promoção por um preço muito diferente do praticado no mercado por um produto. O que a gente pode se atentar para evitar cair em golpe na hora de fazer uma compra pela internet? Antigamente, quando a gente falava de compras na internet, porque o brasileiro ele foi desenvolvendo essa cultura e a pandemia realmente ela acelerou esse tipo de compra pela internet, né? Esse tipo de costume, de cultura. Então, hoje não é suficiente só você olhar se tem aquele cadeadinho lá em cima, né, no navegador do site. Não é suficiente só isso. Antigamente era. Então, ó, você quer identificar se um site é bom ou ruim, então você dá uma olhada se ele tem um cadeadinho ou não. Hoje não é mais o suficiente, porque tem golpista que ele faz um site realmente ali verídico, um site bom. Então, essa questão da promoção, a promoção ser boa demais, ela é importante verificar. Se você tem uma caneca que ela vale R$ 30 em média, no máximo, todos os sites que você costuma pesquisar ali no Google, ela vai dar, no mais barato que for ali, R$ 25, 24, você não vai conseguir comprar ela por 10. Isso não existe. Então já é uma decisão ali. Mas tenta ver no rodapé do site se tem ali o CNPJ da empresa, se tem as informações da empresa, se tem um atendimento, saque de atendimento da empresa. Então, porque é obrigatório a empresa ter ali um atendimento ao cliente. Então, a primeira coisa de tudo, viu uma oferta, não se emociona, não sai, é muito boa, vou comprar, porque essa compra ela pode inclusive servir de isca para que o golpista ele possa pegar os teus dados do teu cartão. Então, hoje, a maioria, acredito que todos os bancos já têm a opção de cartão virtual, para que você possa usar esse cartão virtual, você não possa usar o teu original, nunca usar o teu original ali do bolso, tá? Para compra nenhuma, seja ela nos aplicativos mais confiáveis que seja, mas você usa aquele cartão virtual, que inclusive você faz uma compra, dali ele já acaba e aí é gerado outro e tudo mais. Então, quando você olha um site, é obrigatório ele ter as informações, da onde ele é, qual empresa é, qual CNPJ, busca o CNPJ, faz uma pesquisa ali no Reclame Aqui, no Jus Brasil, se tem processo, se está respondendo alguma coisa porque não entregou e tal. São ferramentas essenciais para depois você entrar. Porque eu tomo cuidado até sobre essas recomendações, por quê? Porque tem muita gente que está empreendendo, são novas no mercado, está empreendendo, e aí não são golpistas, mas aí acaba a gente generalizando e botando tudo no mesmo saco. Então, tem site que pode até não ser conhecido. O problema não é não ser conhecido, porque pode ser uma pessoa que quer empreender e está montando o seu negócio agora, mas que ela precisa ter as informações corretas no seu site, ela precisa.
Então, a partir daí, a gente pode ir para uma segunda etapa dessa conversa, que é, você está falando sobre empreendedores também, que por falta de conhecimento acabam não colocando essas informações todas num site, e aí pode também ficar vulnerável para algum tipo de invasão ou ataque. Você, além de falar desse tipo de assunto para pessoas físicas, para nós, também atende empresas, né? Então, eu queria que você falasse para a gente, muda um pouco o cenário quando você está falando de segurança digital para empresas, porque muitas delas também acabam recebendo invasão de hacker, são empresas que lidam com dados pessoais de alguns clientes, isso pode ser vazado intencionalmente ou não. Então, como funciona essa parte da segurança digital para quem tem uma empresa, por exemplo, né? O que a pessoa precisa se preocupar para poder continuar atuando no ramo dela com segurança na internet? Hoje, inclusive, existe já a Lei Geral de Proteção de Dados que ela traz uma regulamentação para que todas as empresas possam estar ali se adequando à manipulação dos seus dados. Então, todos nós que estamos aqui, a gente tem os dados em vários tipos de empresa diferentes. Quando você não só faz uma compra na internet ou entra, inclusive, numa recepção do seu trabalho, está ali a sua foto, está os seus dados, está seu endereço, está seu telefone. Então, você pode parar e falar o seguinte, mas eu não passei todos os dados. O golpista ele não precisa de todos os dados, ele precisa juntar os dados fundamentais. Quais são os dados fundamentais? Uma foto, o nome completo, nome da mãe, do pai, data de nascimento, CPF. Então, com esses dados fundamentais já é o suficiente para você fazer alguma coisa. Então, o problema das empresas, o problema, na verdade, do país em si, seja pessoa física ou jurídica, é que nós somos muito reativos. Nós só procuramos saber de alguma coisa quando nós sofremos. Então, a empresa, a LGPD surgiu, existe uma regulamentação, porém ainda não existe uma fiscalização tão efetiva. As multas para empresas que desobedecem ao LGPD podem chegar a 50 milhões de reais. Muito dinheiro. Então, ou seja, só que ainda não é aplicado. Então, se não é aplicado, tá todo mundo, não vou fazer. Enquanto não der problema para mim, eu não vou fazer. Só que, por exemplo, o consumidor que está assistindo agora a gente, ele pode processar a empresa por vazamento de dados. Se ele descobriu, e tem ferramentas que você hoje consegue descobrir, se você sabe que teus dados foram vazados pelo descuido, pela negligência de uma empresa, você pode processar aquela empresa por danos morais, porque ela facilitou o uso dos seus dados que você não permitiu ela transferir para terceiros. Isso complica muito, por quê? Porque a empresa ela precisa treinar o seu pessoal. Ela não precisa ter um pessoal simplesmente, o pessoal que vai vender. O cara que vai vender, ele vai pegar seus dados. Mas daí o que esses dados são feitos? Você precisa ter essa informação como consumidor, você precisa ter acesso a todo tipo de manipulação de dados. Se o teu dado sair daqui e vai para o outro lado, você precisa autorizar aquilo dali. E hoje as pessoas ainda não se ligaram, porque é algo novo, isso daí é normal, a regulamentação é relativamente nova, e as empresas precisam adequar treinamento dos funcionários, ela precisa ter um backup offline, entendeu? Para evitar, porque a empresa é diferente de pessoa física. A pessoa física, o golpista ele vai ter o trabalho ali de te pegar no momento desprevenido, de fazer a engenharia social, como eu disse, de mandar um e-mail, de fazer... A empresa não, a empresa é invadida mesmo. Então, a empresa pode ser um descuido de um funcionário abrir um e-mail. Um e-mail que foi enviado para ela por um golpista, porque ele não tem a obrigação de saber, mas ele não foi treinado para isso. A empresa precisa ter. Então, existem ferramentas que fazem com que a empresa consiga se prevenir desse tipo de invasão, né? Sim, sim. Existem ferramentas, existem bloqueios, existem vários tipos de trabalhos que possam ser feitos. Mas o maior trabalho é o quê? É o interesse do empresário e o treinamento de equipe. A tua equipe, como você como empresário, entender que você está manipulando dados e uma hora isso vai doer no bolso, porque você ter ali os dados vazados, e a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre o Facebook, que teve dados vazados há alguns anos atrás e perdeu em ações quase 6 bilhões de dólares da noite para o dia, em menos de 24 horas. Então, já teve vazamentos em e-mail, como o Gmail e tudo mais. Agora, se empresas grandes, enormes, multinacionais como essa,
já tem problemas de dados vazados, imagina média empresas, pequenas empresas. Então é importante a gente ter atenção nesse sentido. E isso de vazar os dados é muito perigoso, porque o nosso CPF, por exemplo, fica aí à disposição de qualquer pessoa. A conta chega depois, porque quando um dado importante como esse seu é utilizado por golpistas em algumas outras ações criminosas, você depois, de alguma forma, é notificado sobre isso, depois tem que explicar que não foi você que fez nada. Então, e muita gente fica recebendo, por exemplo, aquelas ligações intermináveis que todo mundo fica recebendo no telefone, doido para conseguir bloquear aquilo, de números que você não conhece, pessoas que tiveram acesso a você, ao seu telefone. Isso também acontece muito em vazamento de dados, né? Como se prevenir em relação a isso? A gente hoje não consegue ter um controle de onde a informação de um CPF, um documento meu está indo e fica exposto dessa forma. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça? Então, a ideia da LGPD é evitar exatamente isso. Que os teus dados sejam manipulados de uma forma que você não saiba como. Como é que alguém está me oferecendo um produto agora pelo meu WhatsApp, sem eu saber como essa pessoa conseguiu o meu número para me oferecer isso? Da onde ela tirou essa lista? Porque hoje, uma das coisas mais valiosas no meio corporativo são exatamente os dados, o banco de dados. Então, o banco de dados, na verdade, hoje não é ilegal isso, né? Mas os bancos de dados eram vendidos. Era costume eu ter um banco de dados e aí eu pegar esse banco de dados e vender para um terceiro para que esse terceiro te ofereça um outro produto. Então, quando você entra ali numa rede social, e hoje, claro, devido a esse baque que o Facebook levou e outras coisas, os nossos dados referentes às redes sociais são mais protegidos. Mas o grande problema hoje é que a LGPD ela veio para você, consumidor, saber meus dados foi oferecido a quem? Foi passado para quem? Está armazenado como? Só que a maioria das pessoas só vão se preocupar nisso depois que sofrer alguma coisa. E aí que está o problema. O empresário só vai se preocupar com isso depois que ele sofreu alguma multa, que chega porque me fugiu aqui a porcentagem, mas de 3 ou 30%, 3% da arrecadação anual da empresa. É um valor alto. É um valor alto, limitado a 50 milhões de reais. Então, ou seja, isso é preciso ter. Aí uma coisa que nós vamos criar cultura. Que eu estava conversando aqui nos bastidores, nós começamos a criar cultura de acordo com as pancadas que nós estamos levando. Então, hoje, a maioria das pessoas tem já o seu WhatsApp em autenticação em 2 fatores. Mas quanto tempo a gente lutou com isso? Quanto tempo demorou para ter essa noção de que era necessário, né? Positivo. É uma cultura, como você disse, que tem que ser criada. Ainda acontece hoje em dia de pessoas com um pouco mais de acesso à informação, que sabem disso que a gente está falando e ainda assim caem em golpes ou então acessam algumas coisas indevidas e depois só percebem quando já aconteceu. Então, acho que a palavra de ordem aqui para a gente é atenção, cuidado, né? E você tem um filtro daquilo que você está acessando no seu telefone. Mais do que você ter a noção de que está muito exposto, tem que tentar se proteger de alguma forma. É sempre bom estar muito atento a todo tipo de alerta, mensagem, notificação que chega pelas redes ou então por sites, porque atenção e cuidado nunca é demais, né? Hoje o cuidado é super importante. Tem várias pessoas aí sofrendo com a questão da invasão das contas do .gov, né? Do Gov, que virou praticamente tudo aquilo. Uma pessoa que invadiu o teu aplicativo do Gov, ele tem acesso à procuração feita por você, sem você saber e tudo mais. Então, o segredo de tudo, Mayara, é o seguinte: empresas têm que investir em cibersegurança, se adequar à LGPD. Não deixar para amanhã ou depois sofrer uma multa ou um processo por um cliente, para poder depois se adequar. Porque um processo pode ser escalado, tá? Porque se vazou os dados de vazou de mais gente. Imagina só o prejuízo que é para uma empresa dessa. Então, isso pode fechar a empresa. Então, é uma coisa que precisamos, principalmente quem é empresário, ter essa cultura. E a pessoa física, ela ter a cultura também de desconfiar de tudo. Olha para tudo com um olhar com senso crítico. Não sai clicando, não sai comprando, não sai vendo. Vê um anúncio na internet.
A maioria dos anúncios hoje você bota ali uns dados do teu telefone e tal, tudo mais. Mas depois, dados sensíveis, nome, CPF, até selfie na internet. Até selfie de na rede internet, social. como que isso vira um golpe? Isso vira um golpe porque os bandidos usam a tua selfie para fazer a identidade, aquela verificação facial. Caramba. Vocês já viram algumas matérias, inclusive da Record, que mostra sobre os bandidos que abrem contas em nome de terceiros e usam ali a foto da pessoa, né? Ou seja, hoje, como é que essa pessoa arruma? Como é que o golpista arruma a foto da pessoa? Rede social. Está exposto ali, né? Está exposto. Então, para a gente poder encerrar nosso assunto, Thiago, uma vez que o golpe já aconteceu, eu já fui vítima ou minha empresa foi vítima, o único caminho para tentar resolver esse problema é um caminho judicial, é procurar a polícia para que se inicie uma investigação, se descubra quem são esses golpistas. Uma vez que tudo já aconteceu, o que eu posso fazer para tentar reaver o prejuízo, né? A maioria, por exemplo, golpes em questão de Pix, banco, essas coisas, se a culpa for do banco, administrativamente o banco ele já tá mais fácil de você resolver isso, né? Agora, quando é sua culpa praticamente, né? Porque o banco ele não é obrigado a te indenizar quando é constatado que a culpa é sua. Então, quando é fraude, quando é golpe, você pode procurar no Google aí MOD, que é uma ferramenta do governo que você consegue ali fazer um pedido de recuperação de Pix, porque você levou um golpe e tudo mais. O boletim de ocorrência é imprescindível. Você tem que fazer o boletim de ocorrência. O primeiro passo é o boletim de ocorrência. O segundo passo é tentar resolver isso administrativamente. Se for muito difícil resolver isso administrativamente, é justiça, é reclamação no Gov, dependendo se for compra consumo no Procon, e aí entrar com um processo civil, quem sabe até criminal, dependendo do caso. Thiago, quem quiser te procurar, fazer uma consultoria, saber mais sobre esse assunto que você fala bastante nas redes sociais, como é que te encontra? Então, hoje eu estou tanto no Instagram quanto no TikTok, @Thiago sem H, Flanco com K, FLANKO, BR, tá? Só procurar lá, Thiago Flanco BR, e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, seja pessoa física, pessoa jurídica, e vamos treinar a sua equipe. Se quiser, também estou aberto a palestra, caso queira convidar, e outras coisas que você precisa, tudo que você precisar. Hoje, Mayara, eu sou o maior influencer nesse sentido de cibersegurança do país. Então, estou à disposição para tudo que vocês precisarem. E muito obrigado pela participação. Te agradeço pela presença, pelas explicações. É sempre bom estar munido de informação para ficar ligado, ficar esperto aí nesse mundo virtual e não se tornar uma vítima, né? Olha, esse foi o nosso R7 Fala Comigo. E se você conhece alguém que pode se interessar sobre o nosso bate-papo hoje, manda esse link do episódio. Obrigado pela sua audiência e eu te vejo na próxima. Até mais!